O Covid é algo muito complicado. Por quê? Eu vou falar a verdade, né? Eu sei que muita gente vai ficar triste, coisa e tal, vai reclamar e tal, porque das outras vezes que eu fiz vídeo sobre isso, muita gente reclamou. E na realidade, se você olhar meus primeiros vídeos do Covid, quando o Covid apareceu lá na China, perguntaram, mas vai chegar aqui, vai chegar aqui. Eu fiz um vídeo dizendo que ia chegar aqui e que ia ser avassalador. Pô, vocês podem pesquisar aí. Eu não apaguei nenhum vídeo meu do Covid, porque tudo que eu falei aconteceu. Então tá tudo online, hein? Tá tudo online no canal Espiritismo Raiz. Então assim, tudo que os espíritos me falam realmente bate, né? Não tem nada que eles falaram sobre o Covid que não bateu. Na época eu lembro que falavam, tal médium disse que ia ter vacina em junho. Não teve vacina em junho. Demorou só esse ano, né, que a gente teve vacina mesmo. Então, demorou muito tempo para a gente ter essa vacina e vai demorar muito tempo para solucionar esse problema. Então, na época eu ainda lembro que eu falei sobre colocar máscara e tudo, e nem era obrigatório, nem tinha essa ideia. Teve gente que falou, você tá louco, máscara não tem nada a ver e tal. Beleza. Eu vou falar para vocês o seguinte, que o Covid é um problema muito maior do que... Vai se tornar um problema muito maior ainda do que já é. Já tá acabando com a gente, mas assim... como eu falei nesses primeiros vídeos, ele sofre mutações. Toda vez que ele se multiplica, ele faz isso bilhões de vezes no organismo, ele sofre mutações. E quando ele faz uma mutação, que normalmente a mutação que ele faz é algo ruim. Então o que acontece? Algo ruim para ele acaba morrendo. Mas muitas das vezes são mutações que deixam ele mais forte. Então, as mutações que deixam ele mais fraco, ele simplesmente morre e acabou. Mas as mutações que deixam ele... ó o Covidzinho aqui, ó, umbralzinho. Mas as mutações que deixam ele mais forte fazem com que ele siga infectando melhor e mais gente. Então o que acontece? Já tem variantes, e eu falei isso lá atrás, eu sabia disso. Infelizmente, a verdade é que o Covid vai ser muito difícil de ser contornado a situação. Porque ele funciona como se fosse uma gripe, um resfriado. E esse resfriado, na verdade, não, uma gripe, né? Perdão, uma gripe. Essa gripe, ele sempre está mudando. Por que toda vez, todo ano tem que tomar vacina da gripe? Porque a vacina, porque o vírus da gripe está se atualizando. Ele está sempre se modificando, se modificando, se modificando. É o que está acontecendo com o Covid e é o que vai acontecer. Então, por exemplo, tem uma variante no Brasil. Calma, calma, tô fazendo carinho em você agora. Olha lá, ficou doido. Calma, meu. Fica calmo. Eu vou soltar ele. Aí, se ele fica calmo, você faz carinho. Ó, que isso, fica calminho, fica isso. É que eu parei de fazer carinho. Isso mesmo, tá vendo como é bom? Tá vendo? Vou pôr você aqui em cima da almofada. Pera aí. Fica aqui de boas. Aí, o que acontece? Esse Covid, ele é uma gripe, já era, né? Já existia, na verdade. E essas mutações vão fazer com que ele continue prosperando na vida dos humanos. Ou seja, que isso, meu? Ou seja, não vai dar para impedir o avanço dele. Entendeu? Infelizmente é isso mesmo, a verdade é essa. Então o que vai acontecer? Já existem variáveis, essas variáveis já tem muito mais carga viral, vamos dizer assim. Tem uma variável aqui no Brasil, inclusive, deixa eu colocar no chão, senão não vai dar. Não estou conseguindo prestar atenção. Uma variável aqui no Brasil, acho que começou em Recife, que ele já contamina tipo o dobro do que ele contamina antes. Por quê? Porque ele já tem uma carga viral muito maior. Nas primeiras 24 horas, ele já tem 1 bilhão de vírus dentro do organismo da pessoa, aproximadamente. Então, ele ficou mais eficiente para entrar na proteína. Ou seja, essa variável, ela já contamina pessoas que já pegaram, em alguns casos, a primeira variável. Então, eu vou contar a história que aconteceu. Eu atendi uma galera em Curitiba, né? E acabei fazendo uma amizade com alguns inscritos.
E tem duas primas lá, gente boa pra caramba. E uma delas, quando perguntou do Covid, logo no começo, faz tempo isso, os espíritos disseram que ela já tinha pego. Aí de repente ela pegou o Covid. Aí a gente achou estranho, porque naquela época a gente não sabia que podia ter reinfecção. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Aí ela falou, mas eu peguei o Covid e tal. Aí eu comecei a pesquisar, vi que já estava um monte de gente tendo reinfecção. Então os espíritos falaram, ela pegou de novo. Isso vai acontecer, porque o vírus ele vai se modificando. O vírus vai se atualizando, entendeu? É igual a essa vacina do H1N1, exatamente. Tem que tomar todo ano a vacina para se atualizar. Só que o problema é, o Covid transmite muito rápido. E o Covid é uma grande fábrica de vírus. E como ele transmite rápido, ele não morre, entendeu? Então eu tenho acompanhado alguns casos assim à minha volta de pessoas na empresa, etc, que é muito interessante no lado negativo. Por quê? O cara pega Covid, ele transmite para um, de repente todo mundo está contaminado. Então antes do cara perceber, ele já contaminou todo mundo. E aí aquele todo mundo já contaminou os outros, todo mundo na casa de cada um. Aí aqueles que estão na casa vão no trabalho e já contaminaram todo mundo. Entendeu? Então, tirando o fato do cara de ter balada, porque aqui em Balneário tem balada de vez em quando, não sei como é que tá agora, mas estava tendo balada e tudo. Então, acontece que é uma situação muito complicada. E não dá para esperar melhoria, a curto prazo, nem a médio prazo. O que eu acho, pelo que os espíritos me falaram, é coisa de 10 anos para resolver o Covid. Só que nesses períodos de 10 anos, até a gente melhorar muito a tecnologia, células tronco, outras coisas assim, nós vamos ser assolados pelo Covid. O Covid vai cada vez evoluir mais. É assim, tá o tempo inteiro. Um cara que pega Covid, acontece. Eles entram no organismo do cara, entram na célula, entram pela proteína e começam a se multiplicar. Eles hackeiam a célula, né? Eles tomam conta e começam a se duplicar. Colocam o material genético dele, começam a se duplicar. Aí quando a célula morre, já sai um monte de vírus. Eles espalham e vão indo. Nessa história, às vezes dessas multiplicações, acontecem essas mudanças genéticas. Muitas vezes acontece pro lado ruim, morre o vírus. Mas quando ele consegue prosperar, ferrou. Porque aquele ali que mutou mais eficiente vai prosperar. O menos eficiente vai morrer, igual na natureza. Na natureza, os animais que não conseguiram sobreviver se extinguiram. Os animais que mantiveram forte continuaram. Então, resumidamente, com o tempo, é uma bomba relógio. Cada vez vai aparecer Covid pior. Vocês estão entendendo? Cada vez o Covid vai ser pior. E não vai ter jeito, porque o que não é pior vai acabar se extinguindo. O pior vai continuando. Então, antes não tinha reinfecção, agora já tem. Por quê? Houve modificação. Antes a vacina já estava dando conta de algumas coisas. Agora a vacina já é um problema. Por que a vacina é um problema? Isso é outra coisa que, nossa, é uma bomba relógio. O cara tomou a vacina, ele está parcialmente ok. Aí ele tem contato com outra pessoa que está com Covid. Aqueles vírus que entram no corpo daquele cara que tomou a vacina, que tem uma certa proteção, mas não 100%, eles vão ter que se virar para não morrer ali. E o que vai acontecer? Alguns vão se virar. E quando eles conseguirem sair dali, eles vão infectar outras pessoas muito mais fortes. Então esse tipo de coisa que eles estão fazendo, vacinando as pessoas e deixando elas em contato com outras que podem ter Covid, é um erro muito grave, muito grave. Foi isso que os espíritos me falaram, que isso vai destruir tudo, porque essa questão vai causar. E aí eu comecei a pesquisar, eu achei um vídeo na BBC, que ele fala isso, que o cientista fala exatamente isso que os espíritos falaram, que é uma bomba relógio o que está acontecendo. Só que é claro, não adianta. A verdade é que não adianta tanto você falar assim, eu vou a curto prazo. Óbvio que o isolamento é importante, o lockdown é importante a curto prazo, mas a verdade é que a gente não vai conseguir lidar com isso, entendeu? Não vai conseguir lidar com isso. Então o que eu recomendaria se eu fosse o cara que decidisse isso? O que eu faria?
treinamentos incessantes para as pessoas evitarem ao máximo contaminação. Eu não fecharia o comércio, mas eu falava assim, ó, usa álcool em gel todas as vezes que você tocar em qualquer coisa. Não encosta nem no olho, nem no nariz. E janelas sempre abertas. Vocês podem ver, as janelas não há, os caras mantêm o vidro fechado, é uma bagunça do caramba. Pô, quantos restaurantes que você vai, que o cara pega o dedão dele e vai lá e faz assim, clac, para abrir uma lata de refrigerante. Quantos restaurantes? Então, os caras não entenderam ainda o que não pode fazer, entendeu? Muito complicado isso. Eu, no meu caso, graças a Deus, né? Eu tenho a proteção dos espíritos e eu não tô pegando Covid. Eu já várias vezes atendi um monte de gente com Covid. Essa semana mesmo eu atendi pessoas que estavam com Covid. Eu consigo... Nossa, um monte de gente eu já recuperei o olfato. Inclusive tem gente que fez a cirurgia à distância e já foi recuperado. Porque quem tem Covid fica sem o olfato, né? Não funciona muito bem. Depois, algumas pessoas, né? E demora uns meses para voltar. Um monte de gente eu curei pela cirurgia espiritual com essa questão. E eu já acabei tratando um monte de gente e não peguei nada. Não peguei Covid, nunca peguei, graças a Deus. Então, assim, a gente vai chegar nessa parte aí, tá? Das pessoas deficientes, etc. Então, o fato é que hoje nós temos um problema gigantesco, um problema que vai detonar a humanidade, não vai extinguir, não, claro que não, mas vai trazer um monte de expiações para nós e não vai ter não vai ter um normal, isso não vai acontecer, nunca, não vai acontecer. Então vai rolar isso daí por muito tempo e a tendência é piorar. Então o que acontece? Esse vírus, por exemplo, que contamina o dobro, que estão falando, entre 1,5, acho que 2,3 vezes mais do que o primeiro, ele vai prosperar em relação ao outro. Então o outro primeiro, que nem contaminava tanto, vai ficar para trás. E o que vai surgir agora? Esse que prospera, e aí daqui a pouco vai ter mais uma mutação, que vai deixar ele mais forte em outro ponto. E aí nós vamos ter um outro problema, entendeu? E os sintomas estão modificando. Então, o que está acontecendo? Antes os adolescentes já não tinham problema com Covid, hoje já tem. Eu já fiquei sabendo de gente nova que está morrendo. Então, as coisas estão mudando, né? Por exemplo, um sintoma que as pessoas estão sentindo muito agora é enjoo. Enjoo, dor de cabeça absurda sempre teve, febre, mas enjoo é um dos novos sintomas, dor de barriga. Novos não, já tinha no passado, mas agora todo mundo que eu converso teve um enjoo, bendito enjoo. Isso mostra o quê? Que a doença está se modificando. Então, assim, já existem várias variáveis no Reino Unido, esse mesmo de Recife já está em mais de 15 países. Então, assim, é muito complicado isso, é algo muito sério. As pessoas vão continuar morrendo, inevitável. Se você parar para pensar, nós estamos assim caminhando, né? Tá ficando cada vez pior, na verdade. Por quê? Por que tá ficando pior? Porque com essas modificações do vírus, antes o cara tinha uma quantidade de carga viral, igual a AIDS. Por que um cara que tem AIDS, se estiver bem tratado, fazendo o tratamento corretamente, ele quase não consegue contaminar ninguém? Porque a carga viral dele está super baixa, então o organismo consegue meio que se defender. Mas se o cara não tiver tratamento, facilmente o sangue dele é super contaminante, entendeu? Contaminador, né, talvez. Então, hoje, os caras que têm Covid, eles têm uma carga viral muito maior do que os que tinham antes. Então é muito mais fácil para ele contaminar, porque ele entra num local que tem 10 pessoas, ele vai jogar o dobro dos vírus ali. Vírus que já estão muito mais fortes, então esses vírus vão entrar em contato com as pessoas e vão contaminar. Então, assim, a situação é complicadíssima, tá? Até agora a gente não está falando de espiritismo, nós estamos falando realmente da parte científica, da parte que realmente vai ocorrer. Então não precisa ser médium, não precisa conhecer o mundo espiritual, não precisa falar com nenhum espírito para saber isso que eu sempre falo desde o início, que não vai ter curto prazo, nem médio prazo, que vai resolver esse problema. Isso eu falei desde o começo, não vai ter. E a tendência é realmente piorar, tá? Agora, é óbvio, isso vai se tornar uma doença que vai sair matando muito mais? Não vai, porque o plano superior, Jesus, não vai permitir esse tipo de coisa.
Mas também, né? Até porque assim, a doença não pode matar o cara em 2 dias. Senão ele não consegue prosperar, né? Porque a ideia do vírus é se multiplicar, é se dar continuidade. Ele quer manter o seu hospedeiro o mais tempo possível vivo para ele ficar se cada vez expandindo os seus irmãozinhos que ele está criando ali, né? Então assim, agora vamos falar da questão das questões espirituais, né? Pessoal, por favor, deixa o like aí. Só tem 700 pessoas assistindo com 367 likes. Instagram, deixa o coraçãozinho, mete o coraçãozinho no negócio. E pega o aviãozinho e compartilha. Por favor, clica no aviãozinho, manda para as pessoas. Manda para as pessoas. Manda para a galera assistir. Mesmo se a pessoa não estiver online agora, ela assiste depois. Então tá. Então, ó, a gente tem, pelo menos tem a parte boa que isso, obviamente, está sendo monitorado pelos espíritos superiores, que óbvio que eles sabiam, né? Óbvio que eles tinham noção, sabiam totalmente que isso ia acontecer, e eles sabiam também que isso não vai extinguir a humanidade, claro que não. Vai se tornar um problema. Quem pegou Covid, eu tenho acompanhando bastante, né? As pessoas que pegaram. Um monte de gente agora pegou perto de mim. Um monte de gente. E eu sempre vou conversar com as pessoas. Ah, você pegou? O que você sentiu? Como é que foi? Etc. Já tem um monte de gente que morre. Infelizmente é isso. Um monte de gente. Na verdade, assim, eu nem vejo, infelizmente. Porque eu penso assim, eu, Eduardo, como que eu penso? Isso faz parte do processo evolutivo do nosso planeta. Então eu acho que morrer não é tão ruim dessa forma, né? Morrer é ruim quando o cara morre causando a própria morte, o suicida que ele vai direto para um umbral, fritar um monte e etc, né? Então assim, eu não vejo, não acho isso tão... Eu vou ser sincero com vocês, eu realmente não me incomodo com isso. Porque eu tenho essa mentalidade espiritual, então eu sei que somos espíritos que estamos passando por essas fases, né? Agora, o Covid, do lado espiritual, ele não é ruim, entendeu? Ó, só falar uma coisa aqui.